Vamos começar, pessoal, a nossa quarta aula, né, que é referente ao capítulo 5, né, onde vamos tratar de forças distribuídas. Aí vamos trabalhar com centroide e baricentro, ok? Fica como subíndice o centroide de uma área e o momento de primeira ordem, que vocês vão perceber o que danado é momento de primeira ordem, ok? Então perceba, pessoal, que nos exercícios anteriores todos os carregamentos que nós estávamos considerando era apenas força, ok? Então força é uma carga bastante concentrada. Por isso que nós adotamos ela como sendo um vetor, ou seja, ela tem um sentido, tem uma direção e tem a sua intensidade. Agora, pessoal, nós vamos tratar de um outro tipo de carregamento que é bem mais comum do que força, que são cargas distribuídas. O que vem a ser carga distribuída? Quando você está dimensionando um edifício, por exemplo, então em cima da viga, os carregamentos que vocês vão colocar são cargas distribuídas, porque se em cima dessa viga tiver uma parede, essa parede é uma massa, ok? Ela tem uma massa específica, ou seja, ela tem um valor de quilos por metro cúbico e você consegue transformar num carregamento distribuído atuando sobre essa viga. Ou seja, o peso próprio da viga também é um tipo de carregamento distribuído. A pressão da água atuando numa comporta também é um carregamento distribuído, ok? Então é mais comum vocês trabalharem com carregamento distribuído do que com cargas concentradas. As cargas concentradas vão atuar apenas em cima de uma coluna, né? São coisas bem restritas, ok? Então, pessoal, para isso nós temos que saber aonde fica o centroide ou baricentro de um determinado carregamento, ok, pessoal? Por que eu tenho que saber esse centroide? Porque eu vou transformar esse carregamento distribuído numa carga concentrada e vou aplicar essa carga concentrada no centroide deste carregamento distribuído, que pode ser plano, como pode ser um sólido, um volume, tá entendendo? Então, pessoal, nós temos que saber esse centroide, por quê? Porque eu vou trabalhar com momento, e momento eu preciso do valor da carga, né? E também preciso do braço de alavanca, ou seja, um carregamento distribuído na forma triangular, eu vou saber transformar ele em Newton, mas eu tenho que saber onde é que ele está sendo aplicado para eu determinar o braço de alavanca dele. Ok, pessoal? É isso que a gente vai trabalhar neste capítulo 5, né, que é a nossa quarta aula. Então vamos trabalhar primeiro com o centroide de uma área. Eu coloquei aqui, pessoal, duas figurinhas que são semelhantes, né? Ó, sendo que aqui eu tenho uma figura com uma área determinada, ou seja, uma área A, e essa figura ela tem um centroide aqui em C, aonde eu consigo determinar esse par ordenado, ou seja, isso aqui vai ser o y desse C, do centroide, e esse aqui vai ser o x desse centroide. Ok, pessoal? Beleza. Mas da mesma forma, ou seja, de uma forma análoga, por isso que tem três tracinhos aqui, ó, eu posso pegar essa mesma figurinha e dividir ela em pequenas áreas, né? Que nós vamos chamar, por exemplo, essa área aqui como sendo um delta A. Ou seja, é um elemento infinitesimal de área, que para esse caso, esse elemento infinitesimal de área, que é um quadrado, pessoal, lá do meio dele até o eixo X, nós vamos ter um par ordenado, né? Y', e até o eixo Y nós vamos ter um XY. Ok, pessoal? Então, essas duas situações são equivalentes. Então, por exemplo, se eu quiser calcular o momento desta área em relação a qualquer eixo, eu consigo determinar. Porque, por exemplo, momento em relação ao eixo Y, vamos trabalhar agora com relação ao eixo Y. Essa área toda em relação ao eixo Y provoca momento? Sim. Ela tem um momento de intensidade A, que é a área dela,
vezes o braço de alavanca, que é a distância do seu centroide até o eixo Y, que vai ser aqui, ó, XC. Ok? E isso vai ser equivalente a eu pegar esse elemento infinitesimal de área, delta A, né, e multiplicar pelo braço de alavanca dele, ó, ou seja, a distância dele até o eixo Y, que vai ser quem, pessoal? XY. Professor, mas o senhor só está pegando aqui um elemento infinitesimal de área, né? Isso não representa a estrutura como um todo. Mas se eu fizer um somatório de todos os elementos infinitesimais de área multiplicado pelo seu x, i, respectivamente, ou seja, do i variando de 1 até n, ou seja, a quantidade de quadradinho que tem aqui, eu tenho essa equivalência, né? Da mesma forma, se eu calcular o momento em relação ao eixo x, eu coloquei somatório aqui, mas não é somatório, é momento. Não, da mesma forma, se eu calcular o momento em relação ao eixo x, ou seja, em relação ao eixo x, essa área como um todo provoca o que? O A, que é a área dele total, vezes o braço de alavanca, a menor distância. Ou seja, essa área toda está sendo representada como se estivesse atuando aqui em C, que é o centroide dela. Tá entendendo? Então, esse braço de alavanca vai ser o que? YC. Então, A vezes YC vai ser igual, mesma forma, vou pegar o elemento infinitesimal, delta A, agora vou multiplicar pelo braço de alavanca, que vai ser o que? YI, né? Mas esse elemento infinitesimal somente não está representando toda a área, mas se eu fizer um somatório e fazer um i variando de 1 até o primeiro quadradinho, até o enésimo quadradinho, eu tenho essa equivalência. Mas vocês aprenderam, pessoal, que somatório nada mais é do que integral, ok? Então, quando eu faço o somatório de todos esses elementos infinitesimal, quando você faz a integração de uma função de tanto a tanto, o que é que você está calculando? A área daquela função faz em relação ao eixo, não é? Então, pronto. Então, se você tem um somatório dessa área vezes um elemento infinitesimal dessa área vezes um braço de alavanca, eu posso apresentar essa relação como sendo, ó, A vezes o x do centroide igual a integral de um x do elemento, né, que é esse x, e vezes um elemento infinitesimal de área. Então, essa é a relação transformando somatório em integral. Da mesma forma, eu posso dizer que A vezes YC vai ser igual. Esse somatório vai se transformar em uma integral do y do elemento vezes um elemento infinitesimal de área. Ok, pessoal? Com isso, eu vou concluir que o x do centroide vai ser igual à integral do x do elemento dA dividido pela área. Da mesma forma que o centroide em y vai ser a integral do y do elemento infinitesimal dA dividido pela área. Ok, pessoal? Essas são duas formulações que eu vou utilizar para a integração direta para determinar as coordenadas x e y do centroide das figuras. Ok? Algumas figuras, pessoal, já tem o centroide conhecido. Em todos os livros de resistência, até no livro nosso de mecânica, tem uma tabelinha lá que diz, ó, eu peguei essa tabelinha, foi de um livro de resistência dos materiais. Então você tem a figura geométrica, um triângulo, um quadrante, um semicírculo, um semiparábola, uma parábola, um setor circular, e vocês têm respectivamente os centroides dessas figurinhas, ou seja, você tem um x do centroide, você tem o y do centroide e vocês têm a área também dessas figuras. E vocês trabalharam isso, creio eu, lá em cálculo 2, que é a determinação de centroide por integração direta. Então, algumas figuras já têm o centroide conhecida, principalmente o que? Retângulo e triângulo, né? O retângulo você sabe, é metade, é sempre a metade.
Então você vai pegar a base, se a base estiver no eixo X, o centroide desse retângulo está o quê? Nessa base dividido por 2. Se você pegar a altura, o centroide em relação a Y, vai ser essa altura dividido por 2. Quando é um triângulo, ou é 1/3, ou é 2/3, se esse triângulo não tiver eixo de simetria. Ok, pessoal? Agora nós vamos fazer os primeiros exercícios, aonde nós vamos trabalhar com figuras que têm tabelado os valores do centroide. E vocês vão verificar que é muito simples a resolução desses exercícios. Ok? Então vamos para a próxima aula, que é a determinação do centroide de figuras já estabelecida. Ok, pessoal? Com as dimensões conhecidas também. O primeiro exercício que vamos fazer, pessoal, do livro vai ser o exercício 5.1 e o 5.3 nesta aula, ok? Onde vamos determinar o centroide dessa figura. Esse exercício tem o seguinte enunciado: determine o centroide das áreas planas a seguir, ok? Então, pessoal, percebam que essa primeira figura, né, do exercício 5.1, o que nós temos são retângulos. Ok? Então, basicamente, essa estrutura é constituída por 2 retângulos. E nós sabemos onde fica o centroide do retângulo, né? Fica exatamente no meio dele. Ok? Então, primeira coisa que a gente vai ter que fazer, como eu estou calculando o centroide de uma figura que é constituída de 2 peças diferentes, eu vou separar essas peças. Então, eu posso chegar aqui e trabalhar com a figura 1, que vai ser esse retângulo aqui, ó, né? E trabalhar aqui com a figura 2, que vai ser esse outro retângulo deitado aqui, ok? Então, como eu sei o centroide do retângulo, eu sei as dimensões, eu não preciso integrar isso aqui. Então, é direto utilizando o método que a gente chama de método da tabela. Então, eu vou constituir aqui uma tabela, onde a minha primeira coluna, vou determinar o que? A figura, ok? Então, neste caso, eu estou trabalhando com a figura 1 e a figura 2, ok? Depois que eu determinei a figura, eu vou para a segunda coluna e vou achar a área dessas figuras, beleza? Depois que eu achei a área, eu vou determinar o X do centroide dessa figura em relação, pessoal, ao sistema de eixo. Note que vem aqui com o sistema de eixo X e Y. Então, tudo que eu achar, né, vai ser com relação a esse sistema de eixo, ok? Terceira parte, eu vou achar o Y do centroide dessas figuras. Então, eu vou fazer o X vezes A e vou achar o Y vezes A. Perceba que utilizando aquela mesma formulação que nós trabalhamos na aula passada, eu sei que o X do centroide vai ser igual ao somatório do X do elemento vezes a área dividido pela área, ok? Então, pessoal, neste caso eu vou determinar todos esses 2 fatores. Quando eu quero o Y do centroide, esse valor vai ser o somatório do Y do elemento vezes a área dividido pela área, ok? Uma formulação bem simples. Então vamos lá. Primeira figura, é a figura 1, essa que está em pé. Então, pessoal, a área dela vai ser o que? Note que eu tenho 30 milímetros de altura, mas eu tenho que retirar esse 30 inicial aqui, ó, que é dessa peça 1. Então fica a altura de 270, ok? Então vai ser o que, ó? A área dessa figura vai ser 30, que é a base, vezes 270, que é a altura, ou seja, a área de um retângulo. Beleza? Agora, onde é que fica o centroide dessa figura? O centroide dessa figura fica aqui no meio, tá vendo, ó? Então, com relação à origem aqui no sistema de eixo X e Y, qual vai ser o X do centroide dessa figura 1? Ah, professor, vai ser 240, que é tudo, e vou tirar metade de 30, que vai ser 15. Ok, pessoal? Então, se eu tenho 240
menos 15 vai ficar 225 milímetros, ok? Lembrando que essa unidade aqui vai ser milímetros ao quadrado e essa aqui vai ser o que? Milímetro. Isso aqui vai ser milímetro também. Já isso aqui eu vou multiplicar milímetro por milímetro quadrado, então vai ser o que, ó? Milímetro ao cubo. Isso aqui é o que a gente chama, pessoal, de momento estático de área ou momento de primeira ordem, ok? Então vamos lá. Beleza, achei o X dessa figura 1. Qual é o Y dessa figura 1? Ih, professor, vai ser o que? Presta atenção. Essa figura tem 270 de altura. Então o Y dela vai estar na metade. Então 270 dividido por 2. Mas note que esse valor que eu encontrar, eu tenho que somar com 30. Ok? Então 270 dividido por 2, mais eu vou ter que somar com 30. Isso aqui vai ser 165 milímetros. Ok, pessoal? Então, beleza. Então, vamos agora trabalhar com a figura 2, porque isso aqui é tudo mecânico, né? Tudo automático. Figura 2. Figura 2 é essa aqui. Então, vocês percebem logo que a área dela vai ser o quê? 240 vezes 30, que é a altura, ok? Então, vai ter 30 vezes 240. Beleza? Agora, o centroide dessa figura, pessoal, fica aqui, ó. Então, o X do centroide vai ser a metade de 240, ou seja, vai ser 120. Nota, pessoal, tudo que eu faço é com relação a esse sistema de eixo, né? A origem está aqui. Então, a metade de 240, que vai ser meu X, vai ser 120. E o Y vai ser o que? A metade de 30, que no caso vai ser quanto? 15. Ok? Pronto, pessoal. Achei isso aqui correto. Agora eu vou achar o X vezes a área e a coluna Y vezes a área. Ok? Então vamos lá. X vezes a área. Aí vocês vão fazer 30 vezes 270 vezes o X, que é 225. Ok? Vocês vão colocar na calculadora e vão achar 1,8225 vezes 10 a sexta milímetro cúbico. Ok? 30 vezes 270 vezes 165. Vocês vão encontrar 1,3365 vezes 10. Pessoal, cuidado com essa multiplicação, porque tem gente que vai fazer e multiplica, ao invés de x, multiplica por y. Então tome cuidado. Isso aqui é muito fácil, é uma questão que sempre cai na prova, ainda tem gente que erra, ok? Então agora vamos fazer agora da figura 2, 30 vezes 240 vezes 120, pessoal, vocês vão encontrar 8,64 vezes 10 a quinta, ok? Aí, ó, 30 vezes 240 vezes 15, vocês vão encontrar 1,08 vezes 10 a quinta, beleza? Então, para eu utilizar essa formulação, o que é que eu tenho que saber? A área do perfil toda. Então a área vai ser o que, pessoal? O somatório dessa coluna. Então a área vai ser 30 vezes 270 mais 30 vezes 240. Você coloca na calculadora, vocês vão achar 1,54 vezes 10 a quarta milímetro quadrado. Ok? Vamos achar o somatório do x vezes a área, ou seja, vai ser o somatório dessas duas colunas. Então, o somatório de x vezes área vai ser o que? Eu somando esses dois, pessoal, eu vou encontrar 2,6865
vezes 10 à sexta. Isso em milímetro cúbico. E o somatório de y vezes a área vai ser o somatório dessas duas colunas. Quando você usa a calculadora, vocês vão encontrar 1,4445 vezes 10 a sexta milímetros cúbicos, ok? Portanto, se eu quero saber o x do centroide, que vai ser o somatório do x vezes a dividido pela área, isso aqui vai ser igual, x vezes a deu 2,6865 vezes 10 a sexta milímetros cúbico dividido pela área, que eu encontrei 1,54 vezes 10 a quarta milímetro quadrado. Vocês fazendo essa operação na calculadora, vocês vão encontrar 175,59 milímetros. Essa é a coordenada x do centroide, ok? Se eu quero encontrar o y do centroide, isso aqui vai ser igual a somatório de y vezes a área dividido por área, né? Ó, isso aqui vai ser o que? Somatório de y vezes a área vai ser 1,4445 vezes 10 a sexta milímetros cúbicos, ok? Dividido pela área, que é 1,54 vezes 10 a quarta milímetro quadrado. Corta esse quadrado com 3, o resultado vai ser 94,41 milímetros. Então, pessoal, a coordenada do centroide dessa figurinha vai ser o x 175, ou seja, 175 está mais ou menos por aqui, ó, né? O x 175 e o y 94. Então vai dar mais ou menos por aqui. Então aqui está o centroide desta primeira figurinha que nós estamos fazendo. Então, se você pegar e jogar e fazer essa figurinha como um bumerangue, ela vai girar em torno deste eixo, que é exatamente o centro de massa. Ok, pessoal? Então, vamos para o próximo exercício. Antes de resolvermos o segundo exemplo, pessoal, da quarta aula, eu queria que vocês ajeitassem aqui a unidade que eu coloquei de x e y. Eu coloquei metro, mas faltou um mzinho que é milímetro, ok? Nesse segundo exemplo, nós temos um trapézio, né, pessoal? O trapézio, ele não é tabelado. Por que ele não é tabelado? Porque ele é constituído por um triângulo e um retângulo, ou dois triângulos e um retângulo. Tá entendendo? Nesse caso, eu posso dividir essa minha estrutura em duas figurinhas. Primeiro, esse triângulo, ok? E depois o retângulo, que eu vou chamar de figurinha 2, ok? Então, eu sei qual é o centroide tanto do triângulo como sei do retângulo. Então, não preciso fazer por integração, né? Então vamos utilizar o mesmo método que nós utilizamos anteriormente, que foi o método da tabela, né? Vamos definir a figura, ok? Nesse caso vai ser a figura 1, que vai ser um triângulo, e a figura 2, que vai ser este retângulo. Vamos determinar a área de cada um, ok? Determinar o x e determinar o y de cada a área dessa, né? Tanto do triângulo como do retângulo. Então, pessoal, se a gente preencher essas três colunas corretas, acabou, morreu. Ou seja, já é 2 pontinhos que vocês vão ganhar na prova. Por exemplo, a área do triângulo. A área do triângulo vai ser o que, pessoal? 300, né? Ó, que é a base, vezes 375, que é a altura. Isso tudo dividido por 2. Essa é a área do meu triângulo, ok?
Aí vamos lá, o X. Cuidado nisso aqui, pessoal. Tem muita gente que se atrapalha na questão de 1/3 ou 2/3. Tá entendendo? Então, nesse triângulo aqui, ó, se eu for analisar partindo aqui da origem, né, para x igual a 0, eu pego a menor parcela de massa do triângulo. Diferentemente se eu viesse aqui do lado direito, ó, do direito para a esquerda. Quando eu chego aqui, eu pego a maior massa do triângulo. Então, como eu estou chegando na pontinha do triângulo, que não tem quase nenhuma massa, o meu centróide vai ficar 2/3 dessa base. Ou seja, como eu tenho a base igual a 300, 2/3 de 300 é quanto? É 200. Então, o x desse triângulo vai ser 200. Percebam que se esse triângulo tivesse assim, ó, contrário, eu estaria chegando no local de maior massa, então seria só apenas 1/3, ok? Então espero que vocês não errem com relação a centróide de triângulo, que é muito fácil, ok? Com relação ao y, perceba que com relação ao y ocorreu o contrário. Eu estou chegando aqui, vou subir e eu já pego uma região de maior intensidade de massa, diferentemente se eu estivesse descendo aqui, ó, pegaria a pontinha. Então, como eu estou pegando a maior quantidade de massa, vai ficar o que, pessoal? A 1/3 de quanto? De 375, ok? Então, quando você pega 1/3 de 375, vocês vão encontrar 125 milímetros, ok? Então, o triângulo já foi. O retângulo fica mais fácil ainda, porque o retângulo, o centróide dele é só você traçar as duas diagonais, aonde cruzar você tem o centróide do triângulo, do retângulo, que é sempre a metade das suas dimensões, ok? Mas note que aqui eu estou com relação ao eixo x e y, então eu tenho que sempre fazer em relação à origem, ok? Então o x do retângulo, pessoal, vai ser a metade de 525. Mas como eu estou sempre relacionando com esse sistema de eixo, esse valor da metade de 525 eu vou somar mais quem? Mais 300, ok? Então 525, se eu dividir por 2, dá 262,5. Com mais 300 eu vou encontrar 562,5. E a área desse retângulo vai ser quanto? 525 vezes 375. Pronto. Agora o y. O y vai ser o quê? A metade de 375. Sempre em relação à origem aqui. Outra metade de 375. Que dá 187,5. Ok? Pronto. Nessas próximas tabelas eu irei fazer x vezes a e y vezes a. Ok? Então vamos lá. 300 vezes 375 dividido por 2 vezes 200, né? Ó, vocês vão colocar na calculadora e vocês vão encontrar 1,125 vezes 10 elevado a 7. 300 vezes 375 sobre 2 vezes 125, ok, pessoal? Vocês vão encontrar 7,03,125 vezes 10 elevado a sexta milímetros cúbicos. Agora, 325 vezes 375 vezes 562,5, vocês vão colocar na tabela e vão achar 1,107,421,8 vezes 10, 8 vezes 10 elevado a 8. Ok? São números muito grandes, né? Ó, eu estou colocando em milímetros.
325 vezes 375 vezes 187,5, vocês vão encontrar 3,691406 vezes 10 elevado a 7. Ok? Então, pessoal, e o que é que eu preciso para minha formulação? Preciso somatório das áreas para achar a área, né? Ó, então, a área ela vai ser igual ao somatório dessas áreas aqui, que quando você soma, vocês vão encontrar 2,53125 vezes 10 a quinta milímetros quadrados. Esse somatório do x vezes a vai ser o somatório dessa coluna, somatório de x vezes a. Quando você soma, pessoal, o somatório de x vezes a, você vai encontrar 1,2199218 vezes 10 elevado a 8. Aqui, ó, vezes 10 elevado a 8. E o somatório do y vezes a vai ser o somatório dessa coluna. Quando vocês somam, vocês vão encontrar 4,394531 vezes 10 elevado a 7 milímetros cúbicos, ok? Portanto, o x do centroide, que vai ser dado pelo somatório do x vezes a área dividido pela área, vai ser igual a esse valor que nós encontramos, 1,2199218 vezes 10 elevado a 8, dividido pela área, que dá 2,53125 vezes 10 elevado a quinta. Isso aqui é milímetro cúbico e esse aqui é milímetro quadrado. Corto o milímetro quadrado com o cubo, eu vou encontrar para a coordenada x do centroide 481,94 milímetros, ok? Beleza, agora vamos calcular o y do centroide, que vai ser igual ao somatório do y vezes a dividido pela área. Isso aqui vai ser igual, o valor do y vezes a que nós encontramos foi isso aqui, o somatório, né? 4,394531 vezes 10 elevado a 7 milímetros cúbicos, dividido pela área, 2,53125 vezes 10 a 5 milímetros quadrados. Isso aqui corta isso aqui com isso aqui. Usando a calculadora, eu vou encontrar 173,61 milímetros. Ok, pessoal? Beleza. Eu poderia resolver de outra forma? Poderia. E vou resolver na próxima aula. Qual seria? Ao invés de a gente trabalhar com essas duas figuras, eu vou trabalhar com todo o retângulo, ok? E depois vou retirar esse triângulo, né? Ó. Então eu pego esse retângulo e retiro esse triângulo, né? E vocês vão verificar que o resultado vai ser o mesmo. Sendo que você vai ter que cuidado que, como você está tirando esse triângulo, o valor da área dele vai ser o quê? Negativo, ok? Então vamos para a próxima aula para resolver essa mesma questão, mas com a retirada desse triângulo. Ok, pessoal?